Sim. Vamos na oração? O pessoal vai chegando? Vamos sim, vai lá. Vamos. Como pode te chamar? Tá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem, para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Pronto, mais 3 aí. Sim, vai aparecendo. Vamos lá, estamos no capítulo 4, né? Qual parágrafo? Quinto, 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 quinto. Cismei com o quarto. Quinto. Cismei com o quarto. A gente iniciou na semana passada o Causas Atuais das Aflições e lemos o item 4. Né? Então a gente vai ler hoje o item 5. Isso. Né? A gente leu. O primeiro item ele fala da justiça das aflições, né? O entendimento de justiça, de que se Deus é justo, tudo que acontece na nossa vida também tem que ser algo justo. Justo, isso. Né? E essa é a primeira justiça. Depois ele divide, né, que tudo que acontece na nossa vida, a origem disso, né, ele diz as contrariedades da vida podem ter duas origens bem diferentes. Ele fala assim, isso pode ser da vida atual, né, causa na vida presente, ou numa outra vida, ele não define ainda aqui, né? E daí ele enumera aqui uma quantidade de coisas, né, que eu acho até interessante, porque depois nós vamos estudar a partir do capítulo 7, ele enumera as coisas que nós fazemos e o que acarreta isso, né? Então ele diz assim, ao buscar as origens do mal terreno, nós vamos perceber que são a natural consequência do caráter e da conduta dos que sofrem. Arruinados por desordem, desânimos, má conduta, por não limitarem desejos. Uniões infelizes, fruto de interesse, de vaidade. Disputas que seriam evitadas com calma e com menos melindre. Doenças e enfermidades, resultado de imprudência e de excessos. E aí ele finaliza dizendo, né? A quem culpar, senão a si mesmo? Aí ele diz, né? Deste modo, nós somos, na maior parte, os causadores desse infortúnio, né? Os responsáveis por isso somos nós mesmos. Daí pode entrar no item, na verdade, o item 5, que é a sequência disso. Isso. Lembrando que a gente, assim, né, quando a gente pensa em causa das nossas aflições, né, geralmente, principalmente quem é espírita, né, que estuda espiritismo, começa sempre a questionar, achar que a causa das aflições são de vidas passadas. E a pessoa não faz um retrospecto dela nessa vida aqui, do que ela foi, do que ela aprontou, né, que possivelmente ela está colhendo agora. Então dizem que 90% mais ou menos dos nossos problemas são causados por nós mesmos nessa vida. Ele diz aqui, a Então, maioria dos nossos problemas... mais problema de saúde, né, quando a gente vem de vidas passadas, quando a gente nasce com problemas de saúde, alguma coisa assim desse gênero, que pode ser coisas de vidas passadas ou até mesmo uma obsessão, né, de algum espírito que está te perseguindo, a pessoa tem
uma certa mediunidade não desenvolvida e acaba atrapalhando essa nova jornada dele aqui na Terra. Então eu vou ler o parágrafo 5, para a gente dar uma breve explicação. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge, mais especificamente, aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo sentir-se a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento, e por conseguinte sua felicidade futura. Mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não se tem mais remédio, então o homem se põe a dizer: se no início dessa vida eu soubesse o que seria agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como um obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte, e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, no qual poderá aproveitar a experiência do passado e as suas boas resoluções para o futuro. Esse item, né, o Causa Atuais das Aflições, ele tem o item 4 e o item 5. Allan Kardec ele é bastante também pedagógico nisso, né? Quando ele numera, significa que ele está falando do assunto, mas ele entrou numa outra forma de abordar o assunto. Então ele divide, né, que essas causas atuais, como eu tinha falado, ele numera o que a gente faz e o que a gente evitaria, né, se tivesse agido de outra forma, né, aquilo que eu falei. As pessoas são arruinadas, ele diz aqui, pela desordem, desânimo, má conduta, uniões infelizes, por vaidade e interesse, doenças, enfermidades, imprudências e excessos de toda ordem. Isso é o que nós fazemos com nós mesmos, né? São as coisas que nós fazemos e os prejudicados somos nós mesmos, né? Não são coisas, às vezes, que a gente faz com os outros. Até tem algumas aqui. Aí ele fala, né, que o culpado somos nós. Aí no item 5 ele começa a falar de lei. Aí ele diz que a nossa lei, a lei da terra, a lei humana, ela alcança algumas faltas e pune. Mas ele diz assim, as faltas que são punidas quando a gente age mal aqui na Terra, ele diz aqui, são aquelas que fazem mal à sociedade, né? Que entram no negócio, na coisa do direito, né? Então, ele diz que a nossa lei, ela pune, mas não atinge aquilo que nós fazemos contra nós mesmos, né? Então, aí ele vai dividir isso em lei humana e lei de Deus. Aí ele começa dizendo, né, que, no entanto, aí ele usa o termo, Deus quer o nosso progresso. Então, tudo que Deus fez no entendimento de lei foi feito para que a gente evolua, para que a gente se melhore. Então, as leis de Deus elas não foram feitas para o nosso benefício, para a gente ter coisas, né, materiais. Elas são feitas para a evolução do espírito. Então, a pedagogia de Deus ela é feita para que nós, né, tenhamos essa evolução. Mas ele diz assim... não é um benefício materialista, né? Sim um benefício não. realmente espiritual, né? Porque de nada levamos aqui, então, na verdade, é para o nosso benefício, só que não do benefício do qual a gente assim entende.
A maioria, assim, entende. Ele diz assim, Deus quer o progresso das criaturas e é por isso que nenhum desvio do caminho reto fica impune. Ele usa até um termo. Não há uma só falta, por menor que seja, uma única infração à lei. Olha que a gente, né, o capítulo 1, e a gente vai falando que a sequência, a gente vem 1, 2, 3, 4, nós estamos no 5. O 1, ele fala de leis, da existência de leis, que existem leis, né? E aí ele fala assim, quando a gente infringe uma lei, a gente é punido, né? Então a punição é para algo que a gente fez. Então ele diz assim, a nossa lei, quando alguma pessoa é punida, significa que ela descumpriu alguma coisa ou infringiu uma lei. Ele diz que é a mesma coisa com relação às leis espirituais, que nós respondemos pelo que fazemos, aquilo que nós falamos do livre-arbítrio. Nós vamos ter, né, quando o amadurecimento espiritual, quando a nossa inteligência consegue raciocinar as coisas, separar o que é certo e o que é errado, né, é a hora que a gente começa a responder pela lei de Deus. Então ele diz assim, qualquer coisa que nós façamos fora da lei, né, que nós venhamos a nos tornar fora da lei, ela tem que ser punida. Punida por quem? Não por Deus. Punida pelos mecanismos que são colocadas para que a lei seja cumprida. Então ele diz assim, né? Então não há uma única infração, pequena que seja, que fique impune. E a gente vai falar em impunidade, né? E na verdade ela não é impunidade. Ela é punição quando acontece o erro, mas não é forma de que Deus esteja, na verdade, punindo, e sim a sua lei que está sendo infringida. Então ele diz assim, né? Disso conclui que, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas, o homem é punido pelo erro que cometeu. Aí ele diz assim, os sofrimentos consequentes são para ele uma advertência. Então, a gente não faz né, esse entendimento, esse pensamento. A gente só pensa assim, ah, por que que eu sofro? Ah, Deus não gosta de mim. Ah, por que que essas coisas acontecem e Deus não vê? Não, Deus está vendo. Ele está, na verdade, permitindo que você mesmo se corrija. Ele está dando a oportunidade para você se corrigir. Então, o capítulo anterior que a gente falou de reencarnação, agora o capítulo 5, ele está falando de como pode acontecer a reencarnação. Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu sou reencarnação, eu não sei o que eu fiz, o que eu não fiz, eu gostaria de saber o que eu fiz. Ele diz aqui, né? O sofrimento demonstra que algo está errado. O sofrimento é uma advertência para te mostrar que você fez algo de errado. O sofrimento ele não vem porque Deus gosta, porque é bonito, porque é gostoso. Não, o sofrimento mostra a você que você está passando por alguma coisa que você não vai lembrar e não tem ideia do que está acontecendo, mas te adverte, olha, a vida não era para ser dessa forma. Se ela está sendo dessa forma, alguma coisa está errada. Então, ele está querendo dizer que os sofrimentos consequentes são para o homem, né, para cada um de nós, a advertência de que agiu mal. Aí ele diz assim, o que ele vai fazer? Ele vai dar experiência. Eles lhe dão experiência e fazem com que sinta a diferença entre o bem e o mal. A inteligência nossa elaborada e o conhecimento das coisas vai nos dizer isto é certo, isto é errado. Quando eu sei o que é certo, o que é errado e faço errado, eu sou punido. Quando eu faço certo, eu sigo. Então a lei de Deus ela é bastante clara com relação a isso. Então ele diz, quando nós tivermos esse entendimento, né, esse conhecimento de que Deus não age por capricho, que tudo, se Deus sendo justo, as coisas que acontecerem na nossa vida têm que funcionar ou acontecer dentro de uma justiça, eu passo a pensar, e é o que normalmente a gente ouve, né, mas a gente não leva tão a sério. Ah, por que será que eu estou passando por isso? Será que eu fiz alguma coisa de errada numa outra vida? Até você falou, né, pessoas que não são espíritas falam isso. O que será que eu devo ter feito? Alguns brincam, né? Tirei pedra na cruz e algumas coisas nesse sentido para dizer assim. A pessoa pode ser o evangélico mais fanático, né?
Eu falo evangélico porque eu não conheço muçulmano, não conheço judeu, mas assim, pode ser o evangelho mais fanático, faz essa brincadeira, né? Parece que já está dentro da pessoa que a reencarnação existe. Isso, a gente tem dentro da gente esse entendimento de que, peraí, para eu estar sofrendo alguma coisa, a gente tem isso, a gente às vezes só não quer aceitar. Mas, tipo assim, o que será que eu fiz para estar passando por isso? Lá no fundo da nossa consciência, a gente tem essa ideia de que para eu estar passando por algo ruim, significa que eu devo ter feito algo ruim. Essa dúvida surge geralmente quando a gente duvida, né, da perfeição divina, porque se a gente tivesse a fé raciocinada, mas a fé sincera, acreditando que as leis de Deus são verdadeiramente justas e completas, né, não são leis injustas, a gente vai para o caminho de que não preciso saber do que aconteceu no passado, né? Então, quando a gente quer saber, geralmente está desconfiando da justiça divina, da justiça de Deus. Acho que Deus, até certo ponto, é injusto. E quando a gente recebe psicografia, né, ou lê os livros psicográficos, a gente vê que geralmente Deus é muito brando ainda quando vai punir a gente, vai fazer a gente aprender na dor o que a gente não aprendeu pelo amor, né? Uma pessoa que ela perdeu um braço, muitas vezes acontece perder um dedo só, coisas desse gênero, né? O sofrimento que a pessoa teria que ter 100, a pessoa sofre 40, 50 para aprender aquilo, né? Então você vê que Deus, além de bom, é justo e misericordioso. Isso a gente vê através das psicografias que a gente estuda. Então, só para dar um entendimento, a gente falou nas outras vezes, eu sempre cito, na verdade, isso, a gente fala assim, foi criada uma lei de trânsito, e na lei de trânsito, na rodovia, em alguns lugares, tem a placa de velocidade máxima. E aí se coloca um radar, que as pessoas estão querendo tirar isso, mas a gente fala assim, tem um radar lá, e o radar vai identificar quem passou em velocidade acima da permitida. Quando isso acontecer, né, se fotografa ou se diz lá que você passou de velocidade e vem uma multa. O que é a multa? A multa é a punição por você ter cometido, né, infringido uma lei. Então, fala assim, as pessoas querem, né, as pessoas falam, a indústria da multa, coisa e tal. Mas as pessoas querem que dá multa? Não, ele está dizendo para você que a velocidade permitida naquele local é tanto. Se você passar dessa velocidade, será punido. Se você for punido, significa que você descumpriu a lei. Né? Então, eu falo assim, a mesma coisa você relaciona com Deus. Deus não quer punir ninguém. A ideia dele não é essa. Ele quer que você aprenda. Então, ele colocou as leis. Mas quando você tem o sofrimento, ele demonstra para você que você descumpriu uma lei. Por isso você está sendo punido. Você está tomando a multa. Então, ele diz aqui que o sofrimento é resultado demonstrado que você está pagando por algo que você fez. Né? Jesus tem uma palavra que ele diz, a cada um segundo suas obras, ou seja, cada um vai receber pelo que fez. Que Deus não cobra pelo que você, né, porque ele quer, ele cobra porque você infringiu. Então, cada um vai receber pelo que fez. Receber bem se fez o bem, receber o mal se fez o mal. Fica bem claro dentro das leis e foi citada por Jesus sempre isso. Então, o sofrimento adverte a gente que o que eu estou fazendo, ou o que eu estou sofrendo, demonstra que algo não foi feito certo em algum momento, né? Seja nesta vida, seja numa outra vida, mas sempre é o resultado de algo mal feito. É isso que ele deixa, na verdade, bastante claro nesse item. Sim, sim. Então vamos para o item 6. Isso. Causas anteriores das aflições. Item 6. Dá para ler só o 6, acho. Isso. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos da família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os reveses de fortuna, que frustram todas as medidas de prudência.
os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidade, a idiotia e o cretinismo. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia podia ainda resolver, anomalias que nenhuma religião podia justificar e que se seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para suportar tanta miséria nesse mundo e merecem no futuro uma recompensa ou que punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude da axionia de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e, desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal, nesta vida, ou fizemos uma outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz que lado está a justiça de Deus. De que lado está a justiça de Deus? O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Isso, então agora nós entramos aqui Nós tínhamos falado das causas atuais, né, que os sofrimentos da vida eles são de duas origens, ou de duas espécies, né? Ele diz que uma nós conseguimos, né, ou fazemos errado nesta vida, e outra ele diz não noutra vida. Aqui ele está tentando mostrar para nós a lógica da reencarnação. A gente falou lá da justiça, ele entra de novo falando disso, né? Que tudo o que acontece na nossa vida, sendo Deus justo, ele fala assim, todo efeito tem uma causa, e se Deus é justo, a causa do que nos acontece também tem que ser justa, né? Ele sempre colocando Deus como principal, porque a gente também coloca, por que Deus permite as coisas? Por que as coisas acontecem dessa forma? Deus não vê? Vê. Deus sabe o que está acontecendo. Só que a lei dele foi, né, como diz, feita dessa forma para quê? Para que haja evolução, ele fala assim, para que a gente corrija uma criança, né, para que a criança aprenda, ela faz errado, você pune, você mostra para ela o porquê que está acontecendo aquilo na vida dela. Por que eu vou te tirar o videogame? Por que eu vou te tirar o brinquedo, a mesada, ou seja, qualquer coisa? Porque você errou. Então, para que ele aprenda o motivo. Da mesma forma, a gente vai tentar entender, né? Então, ele diz assim, só que ele diz assim, as causas, né, o que é causado por nós mesmos, ele colocou lá no item anterior. Agora ele diz assim, existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida. E existem outros que, pelo menos na aparência, lhes são completamente estranhos. Parecem atingi-los como por fatalidade, né? Você falou das doenças principalmente. Então, assim, tal é, por exemplo, perda de seres queridos
e que sustentam família. Aqui ele está dizendo assim, né, uma pessoa está lá cuidando da família, de repente falece. O pai deixa a mãe com os filhos. Fala assim, nossa, como que Deus permite, né? Que o chefe de família morra deixando a mãe e os filhos, né, numa condição ruim. Por que que isso acontece? E ele diz assim, também acidentes que nenhuma precaução pode impedir. Reveses da vida que tornam inúteis todas as medidas de prudência. Aí ele fala calamidades naturais, né? Começa o ano lá com chuva, desbarranca tudo, morre um monte de gente. Dá enchente no outro lugar, mata um monte de gente, deixa as famílias desabrigadas sem nada. Ele fala assim, por que que acontece isso? Eu não fiz nada na minha vida hoje para estar passando por isso. Daí ele diz também aqui, né? Enfermidades de nascença. Aí ele diz assim, sobretudo as que tiram a tantos infelizes o meio de ganhar a vida pelo trabalho. A gente vê às vezes pessoas precisando da caridade pública, pessoas, aí ele diz assim, com deformidades, idiotia, cretinismo e várias outras coisas que afetam o organismo, né? A mente, o corpo. E aí ele diz assim, aqueles que nascem nessas condições, seguramente nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste. Oi? Oi, voltou? Fábio? Voltou. Voltou. Oi, tá, vamos continuar. Isso. Deu uma travadinha aí. Então ele falou assim, aqueles que nascem nessas condições não fizeram nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem solução, sem reparação e que não puderam evitar, estando impossibilitados de as mudarem por si mesmos e que os expõe à caridade pública. Por que então, né, ele diz assim, seres tão desventurados e infelizes, enquanto, e aí a gente vai voltar ao que a gente falou na outra semana, né? A gente vai fazer a pergunta, minha vida é difícil, enquanto do meu vizinho a vida é boa. Eu ajo direitinho, faço tudo certo, e essas pessoas que não estão nem aí com nada, que não se preocupam, têm uma vida melhor. A gente sempre vai fazer essa comparação. Então ele pergunta, por que seres tão desventurados e infelizes, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto às vezes, na mesma família, outros tão favorecidos sob todos os aspectos? Ele diz assim, o que dizer das crianças que morrem ainda bastante pequeno, né, que as famílias falam, porque uma criança inocente, né, nem viveu nada ainda nesta vida, e sofre com doença, morre e a gente não sabe o porquê. Aí ele diz assim, estes são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde explicar ou resolver até agora. Anormalidades que nenhuma religião pôde justificar e que parecem, né, o que algumas pessoas que viram ateu, né, e que às vezes não acreditam em Deus, dizem isso, que parecem negar a bondade e a justiça de Deus. Na suposição, aí ele faz assim, vamos supor que alma e corpo sejam criados ao mesmo tempo, aquilo que as religiões não espirituais, que nem nesse entendimento espírita acreditam, né? Alma e corpo foram criados agora, ao nascer nesta vida. E ao mesmo tempo, e de ter a sua sorte irrevogavelmente fixada após a morte, estando em instantes bastante pequenos aqui na Terra, né? O que fizeram, ele pergunta, essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias aqui na Terra e merecer ainda no futuro ou uma recompensa céu ou uma punição inferno? Se não fizeram, ele diz assim, né, aquilo que ainda a religião não sabe explicar. A criança veio para a Terra, não fez nem o bem nem o mal. Para onde ela vai? Né? Na hora do julgamento
da separação, o que, que acontecerá com elas, né? Então, assim, mas o que, que pode acontecer? Se elas não fizeram bem, não pode ter merecimento. E se não fizeram mal, não pode ter punição. Como que ela fica, né, nessa passagem para o mundo espiritual? Aí ele diz assim, ele volta explicando. Entretanto, em virtude do princípio de que todo efeito tem uma causa, né, lei de ação e reação, lei de causa e efeito, ele diz assim, o que acontece, ele usa como misérias, né? Essas misérias são efeito que deve ter uma causa. Volta lá de novo, desde que Deus é justo, essa causa vai ter também que ser justa. Portanto, ele diz assim, como a causa vem sempre antes do efeito, né? Para ter um efeito, algo aconteceu, é a causa. Então ele diz assim, a causa vem sempre antes do efeito. O que, que nós estamos vendo? O efeito, que são as crianças nascendo com deformidade, as calamidades acontecendo. Esse é o efeito. Para que esse efeito tenha acontecido, ele tem que ter uma causa. Então ele diz, a causa vem antes do efeito. Então ele diz assim, então se eu identifiquei a minha vida desde o nascimento, ou já pegando a criança que acabou de nascer, até, vamos dizer, do nascimento dela até o que já vem acontecendo, é o efeito. Mas se ela nasceu ontem, aonde está a causa desse efeito que está acontecendo? Então ela tem que ter a causa, tem que ser antes, anterior. É por isso que se acredita na reencarnação, sem às vezes se explicar e saber como funciona. Mas você só parte do princípio que todo efeito vem de uma causa. Se o efeito está acontecendo agora, a criança acabou de nascer, aonde está a causa, né? Nós estamos vendo o efeito. De onde vem a causa? Então, assim, essa causa só pode estar acontecendo ou ter acontecido antes disso. Aí você volta, né, numa vida anterior. É esse o estudo que se faz. Então ele diz assim, é certo que Deus não pune o bem que se fez e nem o mal que não se faz. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nesta vida, seguramente o fizemos em outra. É um princípio de racionalidade. Eu estou raciocinando, eu não entendo nada de reencarnação, não sei como funciona, mas eu estou tentando agir com a razão, com a lógica, usando uma lógica, né? Se eu não fiz nesta vida, para eu estar sendo punido, eu devo ter feito alguma coisa. Aonde eu fiz? Então a gente tem que voltar, entender uma vida anterior. Então, assim, seguramente o fizemos em outro. É uma conclusão da qual é impossível fugir e que demonstra a lógica da justiça de Deus. Ele está tentando mostrar aqui que a justiça de Deus ela funciona dentro de uma lógica. Se eu estou sofrendo algo dentro da justiça de Deus, né, isso tem que ser justo. Se eu estou passando por um sofrimento, eu tenho que ter feito algo para merecer isso. A gente volta lá no merecimento. Se eu não fiz nessa vida, eu tenho que ter feito para estar sendo punido. Aonde foi que aconteceu isso? Aí que a gente começa a pensar em reencarnação, em justiça de Deus, de eu estar pagando por alguma coisa. O pagar o pecado, né, que você fez, né? Em outras religiões se fala assim, pecado, a gente fala em expiação, né? Expiação geralmente é quando você está sofrendo algo por algum mal que você fez, né? Já a aprovação também já é diferente nesse sentido, que é algo que você tem que passar para provar que você evoluiu espiritualmente, né? Como se fosse uma prova e uma punição, né? Provação e expiação, que a gente fala bastante aqui em Espiritismo. É como se fosse assim, vamos tentar entender. Eu dentro da escola, a professora vai dando a aula e eu vou acompanhando a aula. Ela vai me dando os exercícios, eu vou fazer exercício, né? Então, a prova eu vou aprendendo e vou fazendo prova, eu vou aprendendo e vou fazendo prova. Não estou sofrendo consequência de nada. O que seria a consequência de algo errado? Eu falto na escola, eu não presto atenção na aula,
eu brinco com a professora, eu brigo com os colegas da sala, eu sou tirado da sala, eu não vou em muitas aulas, chega no final do ano, eu sou reprovado. Qual é a punição? Aparentemente, é voltar para a mesma série, né, e fazer novamente tudo aquilo que eu não fiz. Eu vou ter que voltar do zero, aprender de novo tudo aquilo, mesmo que eu já tenha aprendido alguma coisa, eu vou ter que estar passando, na verdade, por isso. Aí ele usa o termo aqui, né? O homem sempre, nem sempre é punido, ou completamente punido em sua existência presente. Então ele fala assim, a gente vai fazer coisas erradas nessa vida, e daí Deus não consiga ainda me dar o aprendizado, ou usar o termo, me dar a punição. Então a punição pode ser que não aconteça durante a minha vida atual. Eu só vou perceber e passar pelas coisas quando eu sair dessa vida, ter um entendimento sobre ela, para que daí eu possa, na verdade, é a mesma coisa assim, o aluno ainda está no ano corrente, não dá para ele ser punido agora pelas faltas das aulas, por ele não prestar atenção, por ele ir mal na prova. Quando vai acontecer? No outro ano, ele não passa, né, de série, ele não evolui, ele retorna e faz tudo de novo. A punição só vai acontecer, né, para ele no outro ano, quando começar, né, um novo ano letivo, vamos entender assim. Então, para nós, muitas das coisas que nós fizermos, para que a gente possa corrigir isso, né, fala espiar os erros, eu preciso sair dessa vida, entender o que aconteceu, daí eu volto a outra vida e passando pelas coisas que de errado eu fiz, ou cumprindo a punição, ou espiando os erros. Quer dizer, não dá às vezes para acontecer na mesma vida, por isso que há necessidade de uma outra vida. E a evolução é bem lenta, né? Imagine quantas encarnações a gente já passou, quão ruim a gente já foi nessa jornada, né, lá atrás, em várias vidas passadas. O mundo era um mundo completamente diferente, onde que a escravidão era algo natural, onde que tortura era algo natural, onde, né, as pessoas eram ruins por natureza e eram até veneradas por isso. E hoje em dia a gente já evoluiu bastante junto com a sociedade, né? Então, essa parte do evangelho também a gente está vendo por que a gente sofre, né? É interessante também quando a gente começa a entender o que a gente tem que fazer nessa vida para não sofrer. Porque a gente fala, não, tem que seguir a lei, tem que seguir a lei, mas a lei a gente vai realmente, para a gente aprender, a gente vai ver um pouquinho mais para frente ainda. Acho que na busca seres perfeitos, né, que é o capítulo que começa a ensinar como a gente tem que se comportar nesse mundo, né? Na sequência que a gente fala assim, então hoje está mostrando, capítulo 1, quais são as leis? Capítulo 2, base do Espiritismo, existência da vida futura. Para que eu possa entender o sofrimento que Jesus me promete, eu tenho que entender que tem que existir vida futura para que eu possa alcançar algo que ele está me prometendo. Capítulo 3, mostra que a gente está falando de escola, quais são as escolas pelas quais nós temos que passar, quais são os mundos que existem, os mais imperfeitos, os mais perfeitos. Capítulo 4 mostra que Jesus fala de reencarnação para que haja uma justiça, para que eu possa ser perfeito, vir a ser perfeito, eu tenho que nascer de novo. Capítulo 4. Capítulo 5, ele vem explicar para nós que os sofrimentos da vida têm que ter um motivo, que as coisas que nós passamos são provas que Deus nos coloca para que a gente evolua, e os erros, as coisas que acontecem, é porque eu pratiquei errado, estou voltando para fazer de novo. Ele está explicando o sofrimento. Depois ele fala assim, né, de tudo, bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Aí o capítulo 6, ele vai falar do Cristo Consolador, que Jesus vem à Terra mostrar para nós que temos o sofrimento e que há consolação para esse sofrimento, para que eu não fique aqui sofrendo e chorando. Ele vai falar, não, a vida funciona dessa forma, o sofrimento existe porque nós estamos em evolução, nós estamos espiando os erros do passado.
capítulo 6. O capítulo 7 até o capítulo 10, ele vai falar das bem-aventuranças, diretamente, né? Por que as coisas acontecem? Porque eu brigo, porque eu não sou calmo. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter paciência, eu preciso aprender a ser paciente, eu preciso ser manso e pacífico, né? Não sair brigando com todo mundo, pular no pescoço de todos. Eu não posso ser egoísta, querer só para mim, eu não posso ser orgulhoso, me achar melhor do que os outros. Então, do capítulo 7 ao capítulo 10, que fala de misericórdia, de perdão, ele fala mais ou menos das bem-aventuranças. Capítulo 11, ele começa a falar de amor. Capítulo 12, ele começa a falar de inimigos. Capítulo 13 vai falar da caridade, onde a gente começa a ajudar os outros. Capítulo 14 fala dos pais e dos filhos, né? A relação de pais e filhos. Capítulo 15, dos bens terrenos, né? Da divisão, da desigualdade, da pobreza. O capítulo 16, aliás, o 15 fala de caridade de novo, o 16 dos bens terrenos. O 17 ele começa a explicar para a gente o que é um ser perfeito, o que eu preciso fazer para ser perfeito. É mais ou menos nessa sequência que o Evangelho vai mostrando. Mas, assim, esse capítulo de hoje, né, o que a gente está estudando, ele é o maior capítulo, ele vai falar ainda de muitas coisas, é mais entendimento de sofrimento. Por que eu sofro? Não ficar colocando nas costas de ninguém o meu sofrimento. Não culpar Deus apenas, Deus não está vendo o que está acontecendo. Está vendo. Por isso, Jesus diz, né, bem-aventurados os que sofrem, né, porque serão consolados, porque alcançarão algo melhor. Bem-aventurados os aflitos, pois é deles o reino dos céus. Ele está tentando mostrar para nós que esse sofrimento, neste momento, tem um motivo e que a gente passando por ele de uma forma melhor, a gente alcança algo melhor lá na frente, né? Mais ou menos dentro disso que é explicado nesse capítulo. Isso. E é o capítulo mais comprido e também um dos mais interessantes, que mais ajuda a gente, né? Porque a gente entra numa religião geralmente para sofrer menos. Está procurando a ajuda do sofrimento. Então esse capítulo é um dos mais interessantes para estudo, né? Porque faz a gente entender realmente o que a gente está passando por aqui. Uma das diferenças do espiritismo para outras religiões é que a gente procura entender o sofrimento, né? E não tentar livrar do sofrimento. A partir do momento que a gente entende o sofrimento, você começa a entender e aquele sofrimento começa a se transformar em esperança, em lição de vida, né, em evolução espiritual. Aí você já não começa a ter aquela sensação de de ser tão ruim, tão pesado, né? Como a gente acha antes de entrar no espiritismo, né? A gente começa a entender um pouco mais o que Deus quer da gente, o que a gente pode obter com ele. Na verdade eu falei, acho que das 2 segundas atrás, né, que a gente iniciou esse capítulo, a gente falou, a gente precisa parar, na verdade, de querer ser vítima, de mostrar para os outros que a gente sofre. Sofrer, todo mundo sofre, a gente já deve ter isso bastante claro na nossa mente. O que a gente precisa entender é, eu sofro porque eu mereço sofrer, porque eu fiz alguma coisa errada. O dia que eu colocar isso bastante claro na minha mente, né, não aumentar o sofrimento como vai explicar ainda neste capítulo, mas eu sofro por algum motivo e o culpado por estar acontecendo isso sou eu mesmo. Pronto, cheguei a essa conclusão. E agora? Agora eu vou fazer o melhor na minha vida para que isso não seja pior. O sofrimento já existe, mas eu não vou aumentar esse sofrimento. O que eu vou fazer? Eu vou aliviar a minha bagagem. Por isso que no Cristo Consolador, que é o capítulo sequente que nós vamos estudar, Jesus fala, vinde a mim todos vós, que andais sobrecarregados, né, que eu vos aliviarei. Tomai de mim, né, o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e pacífico. Então Jesus fala assim, tá, beleza, você tem um sofrimento, é difícil, não fique chorando. Eu vou dizer para você que isso tem solução. Basta você começar a mudar o seu rumo, a modificar os seus pensamentos, a modificar as suas atitudes, que isso começa, na verdade, a melhorar. Isso aí. E acho que está dando horário já, já, né? né? Isso, vamos fazer a oração.
Se eu liberar o escritório da minha esposa aqui, Vamos sim. fazer as Isso, costuras tá. dela. Tá Isso. bom? Vamos Lá. então Pode fazer agradecer, a né, prece de encerramento, então. agradecer a presença de todos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo que nós fizemos nesta noite, e que tudo isso que nós tivemos nesta noite, a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual a cada um participante desta live, também de todos os seus familiares, entes queridos, que cada um pense no seu familiar, no seu ente querido, no seu recinto, para que cada um possa receber esse passe espiritual, que cada um possa ser auxiliado em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, que as correntes médicas do espaço possam trazer do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, né, para que cada um possa receber esse remédio segundo a necessidade de cada um, que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e nós vamos juntar as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E neste momento nós vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem dois ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, que cada um, né, possa levar o seu pensamento até Ele, levar o pensamento até Deus, e que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Muito bem. Então, Amém a todos. boa noite a todos. E que segunda-feira estaremos aqui de novo às 7h30. Tá bom? Que assim Tchau. seja.
Até a Tchau, próxima. Até mais. Obrigado. Até mais.